Eu acordei num dia comum, num dia que não tinha nada de especial, e percebi que meu coração estava disparado antes mesmo de eu abrir os olhos. Não tinha motivo, não tinha ameaça, não tinha nada. Só aquele aperto no peito, aquela sensação de que alguma coisa estava errada, e eu nem sabia o quê. Me levantei, fui até a cozinha, coloquei água para ferver e fiquei ali parado olhando para o fogão como se precisasse de um minuto para lembrar como era ser uma pessoa normal. Isso não era a primeira vez, era todo dia. Durante anos eu vivia assim. Acordava ansioso, dormia ansioso e no meio do caminho tentava fingir que estava bem. Reunião no trabalho com o coração na garganta. Almoço com amigos com aquele zumbido na cabeça que não deixava eu ouvir direito o que as pessoas estavam falando. Final de semana que deveria ser descanso, mas virava 2 dias de tensão sem nome e sem forma. E o pior de tudo, eu nem chamava isso de ansiedade. Eu chamava de jeito de ser. Achava que era assim, que algumas pessoas nasciam mais tensas, mais preocupadas, mais no limite, que não tinha muito o que fazer a não ser aprender a conviver. Tentei de tudo que qualquer pessoa tentaria. Baixei aplicativo de meditação, usei por 3 semanas, desinstalei. Tentei aquela respiração de contar até 4 que todo mundo indica, funcionava por uns 2 minutos e depois voltava tudo. Fiz aulas de yoga por um tempo, foi legal, mas não chegava no fundo do problema. Era como jogar água numa fogueira com um copo, dava uma amenizada, mas a brasa continuava lá. E eu continuava acordando todo dia com aquele aperto no peito antes mesmo do sol entrar pela janela. O que ninguém me explicou naquela época, e o que eu só fui entender muito depois, é que o problema não estava na minha cabeça, estava no meu sistema nervoso, literalmente. Não é figura de linguagem, não é metáfora. O meu sistema nervoso tinha aprendido a ficar em estado de alerta permanente, e nenhuma das técnicas que eu estava usando chegava perto de mudar isso. Elas aliviavam o sintoma por um momento, mas a raiz continuava intocada. Continuava mandando sinal de perigo para o meu cérebro 24 horas por dia. E é exatamente aqui que a história começa a mudar de direção. Porque quando você entende que o problema é biológico e não psicológico, você para de se culpar. Para de achar que é fraqueza. Para de achar que todo mundo aguenta e só você não consegue. Você começa a procurar a solução no lugar certo. E eu encontrei. Não de uma hora para outra, não de forma dramática. Encontrei quase por acidente, numa noite em que eu estava tão esgotado que resolvi pesquisar qualquer coisa diferente do que eu já tinha tentado. Se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, se você se identificou com alguma coisa que eu falei até aqui, me faz um favor, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda muito mais do que parece e me permite continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Então, o que eu descobri naquela noite foi algo que eu nunca tinha ouvido falar desse jeito. Não era mais um exercício de respiração qualquer. Era um protocolo com lógica por trás, com ciência por trás, com uma explicação real de por que funciona e por que as outras técnicas ficam na superfície. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi justamente isso. Não era uma promessa de que você vai se sentir bem. Era uma explicação de por que o seu corpo entra em pânico e de como você pode interromper esse ciclo usando algo que você já faz todo segundo da sua vida sem perceber. Respirar. Só que de um jeito completamente diferente do que você aprendeu. O seu corpo tem um nervo longo, que conecta o cérebro a quase todos os órgãos importantes, coração, pulmões, estômago. Esse nervo se chama nervo vago, e ele funciona como uma linha direta entre o seu cérebro e o resto do corpo. Quando você está ansioso, esse nervo está transmitindo sinal de alerta em tempo integral.
E o que eu aprendi naquela noite é que existe uma forma de mudar esse sinal, uma forma precisa, com tempo exato, com ritmo específico, que chega nesse nervo de um jeito que nenhum aplicativo de meditação consegue chegar. E nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente como fazer isso, passo a passo, sem enrolação nenhuma. 40 milhões de pessoas acordam todo dia exatamente igual a mim, com aquele aperto no peito que não tem nome e não tem motivo. 40 milhões. E a maioria delas, assim como eu fiz por anos, chama isso de personalidade, chama de jeito de ser, chama de estresse normal da vida adulta. E enquanto elas estão lá chamando de jeito de ser, o corpo está trabalhando contra elas em tempo integral, gastando energia que deveria ir para viver, para criar, para estar presente, só para sustentar um estado de alerta que não precisa estar ligado. Eu entendi isso de um jeito que me pegou de surpresa. Não foi numa consulta médica, não foi lendo artigo científico. Foi num momento muito simples, num dia em que eu estava no trabalho e meu celular caiu no chão. Aquele barulho seco do celular batendo no piso. E meu coração disparou como se tivesse acontecido alguma coisa grave. Fiquei parado por uns segundos, olhando para o aparelho no chão, e pensei, isso não faz sentido nenhum. Um celular caindo no chão não é ameaça, não tem perigo, mas o meu corpo reagiu como se fosse. E aí eu comecei a prestar atenção de verdade. Comecei a observar quando o coração acelerava, quando a respiração ficava curta, quando os ombros subiam sozinhos, sem eu mandar. E percebi que isso acontecia o tempo todo. No ônibus lotado. Quando o chefe mandava mensagem fora do horário, quando eu via uma lista de coisas para fazer, quando o silêncio durava tempo demais. O meu sistema nervoso estava tratando tudo como emergência, tudo mesmo. E eu tinha normalizado isso completamente. O problema é que esse estado tem um custo alto. Quando o corpo fica em modo de alerta por muito tempo, ele começa a cobrar a conta. Sono que não descansa, digestão que não funciona direito, memória que falha, paciência que some antes do meio-dia. E tudo isso sem nenhuma razão aparente, sem nenhum evento dramático, sem nenhuma crise visível. Só o organismo tentando aguentar uma pressão que nunca desliga. Isso não é fraqueza. Isso é fisiologia. E quando eu finalmente entendi isso, quando eu parei de me cobrar por não conseguir simplesmente relaxar, alguma coisa em mim começou a mudar antes mesmo de eu aprender qualquer técnica nova. Porque você não resolve um problema biológico com força de vontade. Você resolve com o mecanismo certo. E o mecanismo certo, eu ia descobrir logo depois, estava escondido num lugar que eu nunca teria pensado em procurar. Então deixe eu te contar o que eu encontrei naquela noite de pesquisa, porque foi aí que a história tomou um rumo que eu não esperava. Eu estava lendo sobre o nervo vago, aquele nervo que eu mencionei antes, o que conecta o cérebro aos órgãos, e me deparei com uma informação que me parou na hora. Os pesquisadores estavam dizendo que esse nervo não é de mão única. Ele não só leva o sinal de alerta do cérebro para o corpo, ele também leva sinal do corpo para o cérebro. E isso muda tudo. Porque significa que você não precisa esperar o cérebro decidir que está tudo bem para o corpo relaxar. Você pode fazer o caminho inverso. Pode mandar sinal de calma pelo corpo para o cérebro. E a forma mais direta, mais acessível, mais poderosa de fazer isso é pela respiração. Não qualquer respiração. Uma respiração específica, com ritmo específico, com tempo específico em cada fase. Eu li aquilo 3 vezes. Reli. Fui buscar outras fontes. E tudo apontava para a mesma direção. Universidades em vários países tinham estudado isso. Não era teoria alternativa, não era misticismo disfarçado de ciência. Era mecanismo fisiológico documentado.
E o que me intrigou ainda mais foi descobrir que esse padrão de respiração não foi inventado por ninguém recentemente. Ele já existia há séculos em práticas antigas que as pessoas usavam sem entender exatamente o porquê funcionava. A ciência só chegou depois para colocar nome no que o corpo já sabia fazer. E o nome que os pesquisadores deram para o efeito que esse protocolo gera no sistema nervoso foi o que me convenceu de vez a tentar. Eles chamam de estado de coerência neurológica. Cérebro e corpo em sincronia. Não em luta, não em tensão, não em alerta. É em sincronia. E eu precisava entender como chegar lá. O protocolo que eu encontrei tem um detalhe que parece simples demais para ser verdade. E foi exatamente isso que quase me fez fechar a página sem tentar. 11 segundos. Só isso. Inspirar por 11 segundos, segurar por 11 segundos, soltar por 11 segundos. 13 ciclos. Menos de 10 minutos no total. Quando eu li isso pela primeira vez, minha reação imediata foi: não pode ser. Não pode ser que algo tão simples chegue onde anos de tentativa não chegaram. Mas continuei lendo. E quanto mais eu lia, menos conseguia ignorar o que estava na minha frente. O que me prendeu não foi a promessa de resultado, foi a explicação do mecanismo. Porque, pela primeira vez, alguém não estava me dizendo só o que fazer. Estava me dizendo por que funciona. E quando você entende o porquê, você para de fazer com dúvida e começa a fazer com intenção. E isso, eu aprendi depois, faz toda a diferença. O tempo de 11 segundos não é aleatório. Ele foi identificado como o tempo mínimo necessário para ativar um fenômeno que acontece naturalmente no seu corpo toda vez que você respira, mas que na maioria das pessoas está tão superficial que mal aparece. Esse fenômeno tem nome científico comprido, mas o que importa é o que ele faz. Quando você inspira devagar por tempo suficiente, seu coração acelera levemente. Quando você solta devagar pelo mesmo tempo, ele desacelera. Esse ritmo de sobe e desce cria um padrão que o nervo vago reconhece como sinal de segurança. É como se o seu coração estivesse conversando com o seu cérebro numa linguagem que o cérebro entende na hora. E a mensagem é: pode relaxar, está tudo bem aqui. Mas o que me fascinou de verdade foi a fase do meio, a retenção. Aqueles 11 segundos parado, com o ar dentro, sem fazer nada. Eu achei que era só uma pausa entre uma coisa e outra. Não é. É onde o protocolo vai mais fundo do que qualquer outra técnica que eu tinha tentado antes. Durante esses 11 segundos de retenção, o cérebro libera um neurotransmissor que os médicos chamam de GABA. Eu não sabia o que era isso antes de ler sobre o protocolo, mas aprendi rápido. O GABA é o freio natural do sistema nervoso. É ele quem diz para o cérebro parar de produzir os compostos do estresse. É ele quem fecha a torneira do alerta. E alguns dos remédios mais usados para ansiedade no mundo inteiro funcionam tentando imitar o que o GABA faz naturalmente. Só que com efeito colateral, com dependência, com a sensação de que você precisa de uma substância externa para funcionar. O protocolo não imita, ele ativa. O seu próprio corpo fazendo o que sempre soube fazer, só que agora com a chave certa na mão. E aqui é onde a história fica ainda mais interessante, porque esse protocolo não foi criado por nenhum laboratório nos últimos anos. Ele foi descoberto, ou melhor, redescoberto, a partir de práticas que existem há séculos em culturas completamente diferentes, em lugares que nunca tiveram contato entre si. Monges que usavam ritmos de respiração específicos durante meditação profunda. Curandeiros que ensinavam técnicas de controle da respiração como parte de rituais de cura. Praticantes de artes marciais que usavam a respiração para entrar em estado de calma antes de situações de alta pressão.
Nenhum deles sabia o nome científico do que estavam fazendo. Nenhum deles tinha equipamento para medir a variabilidade cardíaca ou os níveis de GABA no cérebro. Mas todos eles chegaram, por caminhos diferentes, no mesmo ritmo. Inspirar devagar, segurar, soltar devagar, com tempo igual nas 3 fases. O que a neurociência fez foi chegar depois, com os instrumentos certos, e colocar nome no que o corpo humano já sabia há muito tempo. Eu fiquei sentado com essa informação por um bom tempo. Tinha algo reconfortante nisso. A ideia de que esse conhecimento não surgiu do nada, não foi inventado por alguém querendo vender alguma coisa. Ele foi preservado por gerações de pessoas que testaram no próprio corpo e passaram adiante porque funcionava. E agora eu estava prestes a testar no meu. A primeira vez que tentei o protocolo, errei tudo. E esse erro me ensinou mais do que qualquer instrução escrita poderia ter ensinado. Era tarde da noite, o apartamento estava quieto, só o barulho fraco de alguma coisa passando na rua lá embaixo. Eu tinha lido as instruções, achei que tinha entendido, sentei na cadeira, fechei os olhos e comecei. Inspirei rápido demais, tentando chegar em 11 segundos, e enchi os pulmões com força, como se estivesse me preparando para mergulhar. Segurei. Soltei depressa porque estava desconfortável. E fiquei ali esperando alguma coisa acontecer. Não aconteceu nada. Fiz mais 2 ciclos do mesmo jeito. Ainda nada. Pensei, mais uma técnica que não funciona para mim. Mas antes de fechar a página, li uma linha que tinha passado batido antes. Dizia que a inspiração não é sobre quantidade de ar, é sobre ritmo. Não é sobre encher, é sobre fluir. Fechei os olhos de novo e dessa vez tentei diferente. Inspirei como se estivesse cheirando o aroma de um café acabado de passar, devagar, sem pressa, deixando o ar entrar sozinho enquanto eu contava. 1, 2, 3. Senti a barriga se mover primeiro. 4, 5, 6. O peito subindo depois. 7, 8, 9. Os ombros relaxando um pouco. 10, 11. E aí segurei. Dessa vez sem tensão. Só fiquei com o ar dentro, como quem segura um momento bom antes de ele ir embora. E foi nessa retenção que senti pela primeira vez. Não foi dramático, não foi uma revelação. Foi sutil, como quando você entra num quarto com ar-condicionado depois de muito tempo no calor e percebe que sua respiração ficou um pouquinho mais fácil. Alguma coisa no meu peito afrouxou. Só um pouco, mas afrouxou. Soltei o ar pelos 11 segundos, lento, pela boca entreaberta. E quando terminei, fiquei em silêncio por um instante antes de começar o próximo ciclo. E pensei, agora entendi o que é isso. O protocolo não é um exercício de força, é um exercício de entrega. Você não está forçando o corpo a relaxar, você está criando as condições para ele lembrar como se faz. E essa diferença muda completamente a experiência. Continuei pelos 13 ciclos. Não contei os ciclos, só fui seguindo o ritmo. E algo interessante aconteceu por volta do 5º ou 6º ciclo. Minha mente, que normalmente fica saltando de pensamento em pensamento, como um sinal de televisão fora do ar, começou a desacelerar. Não parou, mas ficou mais espaçada. Como se entre um pensamento e outro tivesse surgido um silêncio que antes não existia. Os ombros estavam abaixados, a mandíbula estava solta. As mãos, que eu nem tinha percebido que estavam fechadas, estavam abertas sobre os joelhos. Quando terminei o último ciclo e abri os olhos, o apartamento era o mesmo. O barulho da rua era o mesmo. Mas eu estava diferente. Não de forma dramática, de forma quieta.
como se alguém tivesse diminuído o volume de um som que eu tinha me acostumado tanto a ouvir, que nem sabia mais que estava lá. Fui dormir naquela noite sem o aperto no peito, que normalmente me acompanha até o travesseiro. Acordei no dia seguinte e fiquei deitado por um momento, esperando o alerta chegar. Aquela primeira onda de tensão que costumava aparecer antes mesmo de eu me levantar. E percebi que estava demorando mais do que o normal para aparecer. Isso pode parecer pequeno, mas para quem vive com ansiedade crônica, um único momento de calma genuína antes do dia começar é enorme. É a diferença entre sair de casa já no limite e sair de casa com algum espaço ainda disponível. E agora, eu precisava entender o que exatamente tinha acontecido dentro do meu corpo durante aqueles 10 minutos. Porque se eu entendesse o mecanismo de verdade, eu poderia usar o protocolo com mais consciência, mais precisão, mais resultado. O que eu aprendi nas próximas horas de pesquisa foi algo que mudou completamente a forma como eu enxergo a relação entre respiração e estado mental. E tem um detalhe específico, um detalhe que a maioria das pessoas que conhece técnicas de respiração nunca ouviu falar, que explica por que o protocolo 111 vai mais fundo do que qualquer outro método que eu tinha tentado antes. O detalhe que eu não sabia e que muda tudo é que o seu cérebro produz tipos diferentes de ondas dependendo do estado em que você está. Quando você está ansioso, dominam as ondas beta aceleradas, aquele zumbido mental constante de quem não consegue desligar. Quando você está dormindo profundamente, são as ondas delta. Mas existe um tipo de onda que a maioria das pessoas nunca experimenta de forma consciente na vida inteira: as ondas gama. E foi quando eu li sobre elas que entendi por que o protocolo faz o que faz. As ondas gama são associadas a estados de clareza extrema, foco profundo e algo que os neurocientistas descrevem como integração cerebral. O momento em que diferentes partes do cérebro começam a trabalhar juntas, em vez de cada uma puxando para um lado. Atletas descrevem isso como estar na zona. Músicos descrevem como quando a música toca por si mesma. Pessoas que meditam há décadas descrevem como silêncio que pensa. E o protocolo 111, pelo ritmo específico de 11 segundos em cada fase, induz a produção dessas ondas de forma mensurável. Não depois de meses de prática, logo nos primeiros ciclos. Eu reli isso várias vezes, porque parecia exagerado, mas os dados estavam lá. Equipamentos de monitoramento cerebral mostrando a transição de ondas beta agitadas para ondas gama coerentes durante o protocolo. E o mais impressionante, essa transição acontecia mesmo em pessoas que nunca tinham meditado, nunca tinham praticado nenhuma técnica de respiração, nunca tinham tido nenhum treinamento específico. Porque não é habilidade, é fisiologia. Você não precisa aprender a produzir ondas gama. Você precisa criar as condições para elas aparecerem. E a respiração no ritmo certo é exatamente isso. Aí eu entendi o que tinha sentido na noite anterior, quando minha mente desacelerou e ficou mais espaçada entre os ciclos. Não era relaxamento comum. Era o cérebro entrando num modo de funcionamento diferente. Um modo que eu tinha acesso a vida toda, mas nunca soube como acessar. E tem uma consequência direta disso que impacta a ansiedade de um jeito muito específico. Quando o cérebro está em estado gama coerente, o córtex pré-frontal, que é a parte responsável pelo raciocínio, pela perspectiva, pela capacidade de avaliar situações com clareza, volta a funcionar com mais eficiência. E é exatamente essa parte que a ansiedade crônica desliga. Quando você está em modo de alerta permanente, o córtex pré-frontal fica em segundo plano e quem assume o controle é a parte mais primitiva do cérebro, aquela que só enxerga a ameaça, só reage,
só foge ou luta. O protocolo não só acalma, ele religa o sistema de navegação que a ansiedade tinha desconectado. Eu fiquei com essa informação por um tempo, e então decidi que precisava entender o passo a passo de forma muito mais precisa do que eu tinha feito na primeira tentativa. Porque agora eu não estava só seguindo uma instrução. Eu estava aprendendo a operar algo que existe dentro de mim a vida toda. A posição do corpo importa menos do que a maioria das instruções sugere. Sentado funciona, deitado funciona, de pé funciona. O que importa é que a coluna não esteja comprimida a ponto de dificultar a expansão dos pulmões. Eu descobri que sentar com as costas levemente apoiadas, sem afundar, com os pés no chão, cria uma base que ajuda a manter o foco durante os ciclos sem precisar fazer esforço para isso. Os olhos fechados ajudam no começo porque reduzem o estímulo externo e facilitam a contagem interna. Mas com alguma prática, você consegue fazer com os olhos abertos sem perder o ritmo. Isso importa mais do que parece, e eu explico por quê em breve. A contagem mental durante a inspiração, segurar e expiração não é só um guia de tempo. Ela tem um efeito direto no estado mental, porque obriga o córtex pré-frontal a se manter ativo durante o processo. Você não pode contar até 11 e, ao mesmo tempo, estar completamente perdido num pensamento ansioso. A contagem cria um foco mínimo que ancora a mente enquanto o corpo faz o trabalho. E é justamente por isso que o protocolo funciona, mesmo quando a cabeça está agitada. Você não precisa estar calmo para começar. Você começa, e a calma vem como consequência do processo, não como pré-requisito dele. Mas tem uma fase que exige atenção especial, uma fase onde a maioria das pessoas sabota o resultado sem perceber, e que eu só aprendi a fazer direito depois de alguns dias de prática. A fase que eu estava errando, e que quase me fez desistir do protocolo antes de dar resultado, era a expiração. Parece a parte mais simples, só soltar o ar, mas tem uma diferença enorme entre soltar e liberar. E eu demorei dias para entender isso no corpo, não só na cabeça. O que eu fazia era empurrar o ar para fora, contraía o abdômen, forçava o peito para dentro, tentava esvaziar os pulmões com eficiência. E chegava no final dos 11 segundos sentindo que tinha feito um esforço, não que tinha descansado. Meu instrutor de respiração, uma pessoa que encontrei por acaso num fórum sobre sono, descreveu assim: expirar com força é como fechar uma porta com chute. Funciona, a porta fecha, mas o barulho acorda a casa inteira. Expirar com intenção é fechar a mesma porta com a mão, devagar, ouvindo o clique suave do trinco encaixando. Essa imagem mudou tudo para mim. Passei a expirar como se estivesse deixando algo ir embora por vontade própria, não empurrando para fora. Deixando o ar sair pelo próprio peso, pela própria gravidade, como fumaça saindo de uma janela aberta. E a partir daí, o protocolo ficou completamente diferente. O corpo parava de lutar. A expiração se tornava a parte mais gostosa do ciclo, aquele momento de soltura que você sente nos ombros, na nuca, atrás dos olhos. E quando a expiração fica certa, o próximo ciclo começa diferente. A próxima inspiração entra mais fácil, porque os pulmões estão realmente esvaziados, não parcialmente esvaziados com o restante represado. O ciclo inteiro ganha fluidez. E aí você entende na prática o que é coerência neurológica, não como conceito, como sensação. O protocolo completo são 13 ciclos, cada ciclo com 11 segundos em cada fase. Isso dá aproximadamente 10 minutos no total. E a primeira coisa que quase todo mundo pergunta é:
precisa contar os ciclos. Não precisa. Eu tentei contar no começo e isso dividia minha atenção. Ficava parte do tempo pensando no número do ciclo e parte tentando manter o ritmo da respiração. Não funciona bem assim. O que funciona é simplesmente continuar até sentir que terminou. E com alguns dias de prática, o corpo aprende o ritmo e você sabe quando chegou nos 13 ciclos sem precisar contar. Não é misticismo. É o mesmo mecanismo que faz você acordar pouco antes do alarme, depois de usar o mesmo horário por semanas. O corpo tem senso de tempo muito mais preciso do que a gente costuma dar crédito. Se você precisar de um referencial externo no começo, use um timer silencioso de 10 minutos e pare quando ele tocar. Isso elimina a necessidade de contar e deixa toda a atenção disponível para a respiração em si. Outra coisa que aprendi e que não encontrei escrita em lugar nenhum, mas descobri por experiência própria. O espaço entre os ciclos importa. Depois de cada expiração completa, antes de começar a próxima inspiração, existe um momento natural de pausa, curto, de 1 ou 2 segundos, onde os pulmões estão vazios e o corpo ainda não pediu o próximo ar. Não preencha esse momento com ansiedade de começar logo o próximo ciclo. Fique nele por um instante. Esse vazio breve é onde parte da mágica acontece. É onde o sistema nervoso processa o que acabou de receber antes de começar tudo de novo. Eu comecei a chamar esse momento de espaço limpo. É a versão respiratória do silêncio entre as notas que transforma sons em música. E foi praticando dessa forma, com atenção para a expiração, sem contar ciclos, respeitando o espaço entre eles, que os resultados começaram a aparecer de forma consistente, não só na noite isolada que eu tinha tido antes. Mas o que eu não estava preparado para descobrir é que o protocolo tem aplicações completamente diferentes dependendo de quando você o usa. E uma dessas aplicações, a que funciona em situações de crise aguda, exige uma adaptação específica que vai contra o instinto. Eu aprendi isso da forma mais intensa possível, no meio de um momento onde meu sistema nervoso estava no limite. Foi numa tarde de semana, dentro de um elevador lotado num prédio comercial, que meu sistema nervoso decidiu testar tudo o que eu tinha aprendido até então. As portas fecharam. O ar ficou parado. O cheiro de perfume, misturado com o calor de 8 corpos num espaço pequeno, bateu de uma vez. E eu senti. Aquela onda que começa nos pés e sobe. O coração disparando sem aviso. As mãos úmidas. A sensação de que as paredes estavam se aproximando milímetro a milímetro. Meu instinto imediato foi o de sempre. Respirar rápido. Buscar ar, tentar convencer o cérebro de que estava tudo bem com argumentos racionais. Mas argumentos racionais não chegam no sistema nervoso autônomo. Eu sabia disso agora. E sabia que fazer exatamente o que o instinto mandava ia alimentar a crise, não interromper. Então, fiz o oposto. Com os olhos abertos, parado entre duas pessoas que não tinham ideia do que estava acontecendo comigo, eu comecei. Inspirei pelo nariz, contando internamente, devagar, deixando o ar entrar sem força. O coração continuou acelerado. O calor continuou. A sensação de aperto continuou. Mas eu continuei também. Segurei por 11 segundos. Esses foram os 11 segundos mais longos que eu lembrava ter vivido até aquele momento. Cada segundo parecia uma escolha deliberada de não ceder ao pânico que estava batendo na porta. Não foi confortável. Não foi tranquilo. Foi uma espécie de negociação silenciosa com o próprio corpo. Soltei o ar pela boca devagar, disfarçando como se fosse só um suspiro cansado de alguém no fim do dia de trabalho. O elevador parou no 3º andar e 2 pessoas saíram.
O espaço aumentou. Eu estava no segundo ciclo. E alguma coisa tinha mudado. Não completamente, não de forma dramática, mas o volume do alarme tinha baixado um pouco, como se o sistema nervoso tivesse recebido a primeira mensagem e estivesse começando a processar. No quarto ciclo, as portas abriram no meu andar. Saí andando normal, fui até o banheiro, fechei a porta, terminei os ciclos restantes sentado na tampa da privada com os olhos fechados. E quando abri os olhos 10 minutos depois, o que restava era só um cansaço leve, aquele que vem depois de uma tensão que passa. Não havia mais aperto, não havia mais o zumbido. Aprendi naquele elevador que o protocolo em crise funciona de forma diferente do protocolo preventivo. Quando você está ansioso de verdade, os primeiros ciclos não trazem alívio imediato. Eles trazem resistência. O corpo que está em modo de alerta não quer desacelerar, porque acha que desacelerar é perigoso. Você vai sentir o impulso de parar, de respirar diferente, de fazer qualquer coisa menos continuar naquele ritmo lento que parece impossível quando o coração está disparado. Não para. Esse impulso de parar é o sinal de que está funcionando. É o sistema nervoso testando se você vai recuar. Se você continuar, ele cede. Sempre. Porque não é força de vontade contra a biologia. É biologia respondendo à biologia. O ritmo da respiração manda um sinal que o nervo vago não consegue ignorar. A partir do terceiro ou quarto ciclo em crise, algo muda de tom. Não vira calma de repente, vira manejável. E manejável já é transformador para quem conhece o que é estar completamente à deriva no próprio pânico. Essa experiência no elevador me deu algo que nenhuma leitura tinha dado: confiança. Não a confiança teórica de quem leu que funciona, a confiança prática de quem testou no limite e viu funcionar. E isso mudou a forma como eu passei a usar o protocolo no dia a dia. Porque até então eu usava como resposta. Alguma coisa acontecia, a ansiedade vinha, eu recorria ao protocolo. Funciona assim. Mas existe um uso muito mais poderoso, um uso que inverte completamente a lógica de reagir para a ansiedade e que eu só descobri depois de algumas semanas praticando com mais consistência. A ideia é tão simples que parece óbvia quando você ouve. Mas muda tudo quando você começa a aplicar de verdade. Eu parei de usar o protocolo só quando a ansiedade já estava instalada. E essa mudança de abordagem foi a diferença entre apagar incêndio e nunca deixar o fogo começar. A ideia surgiu de uma observação simples que fiz depois de algumas semanas praticando. Eu percebi que nos dias em que fazia o protocolo pela manhã, antes de qualquer coisa, antes do celular, antes do café, antes de qualquer notícia ou mensagem ou compromisso, esses dias tinham uma qualidade diferente. Não era que nada de difícil acontecia. Era que, quando algo difícil acontecia, eu tinha mais espaço interno para lidar com isso. Como se o protocolo tivesse aumentado a distância entre o estímulo e a minha reação. Comecei a testar isso de forma deliberada. Antes de uma reunião que eu sabia que seria tensa, 10 minutos de protocolo no banheiro da empresa. Antes de uma conversa difícil com alguém próximo, o protocolo enquanto esperava a pessoa chegar. Antes de qualquer situação que o meu histórico de ansiedade me dizia que seria um gatilho, eu chegava preparado biologicamente, não só mentalmente. E o resultado foi consistente, não perfeito, não uma armadura que bloqueava tudo, mas uma base diferente. Como a diferença entre entrar numa maratona descansado versus entrar já com as pernas cansadas dos últimos dias. O percurso é o mesmo, mas a capacidade de aguentar até o fim é completamente diferente. A parte que mais me surpreendeu foi uma que eu não esperava, a que não tem nada a ver com ansiedade diurna. Tem a ver com o sono.
Eu tinha problema de sono há tanto tempo que tinha aceito como parte da minha biologia. Demorava para pegar no sono, acordava no meio da noite com o coração acelerado, sem motivo aparente, e de manhã levantava com aquela sensação de que o descanso não tinha chegado de verdade. Nada que eu tivesse tentado tinha mudado isso de forma consistente. Chá, rotina noturna, tela desligada uma hora antes, ajudava às vezes, mas o padrão voltava. Na segunda semana, usando o protocolo antes de dormir, algo mudou de forma que eu não consigo descrever sem soar exagerado. Eu deitei, fiz os ciclos, e quando terminei o último ciclo e coloquei a cabeça no travesseiro, peguei no sono antes de terminar de pensar no assunto. Não gradualmente, quase instantaneamente. Como se o sistema nervoso tivesse recebido a última instrução do dia e simplesmente desligado o que não precisava mais estar ligado. Acordei no dia seguinte sem o alarme interno que normalmente me tirava do sono profundo. E o aperto matinal que eu tinha descrito lá no começo dessa história, aquela tensão que chegava antes mesmo de eu abrir os olhos, estava mais fraco, perceptivelmente mais fraco. Isso se repetiu nos dias seguintes. E eu entendi o porquê quando pesquisei um pouco mais. O sistema nervoso, que passa o dia em modo de alerta, entra na noite ainda ligado, ainda processando, ainda monitorando. E aí o sono fica leve, interrompido, sem profundidade. O protocolo antes de dormir essencialmente diz ao sistema nervoso que o expediente acabou. Pode desligar. E ele obedece porque a linguagem usada, o ritmo da respiração, é a mesma que ele reconhece como sinal de segurança. O sono melhora antes da ansiedade diurna sumir completamente. Essa foi uma das primeiras coisas que eu notei, e pesquisando depois, descobri que outras pessoas relatam a mesma sequência. O corpo prioriza o descanso porque é durante o sono profundo que boa parte da regulação do sistema nervoso acontece. Quando você devolve o sono para o corpo, ele usa esse tempo para fazer um trabalho de reorganização que impacta tudo mais. Mas tem uma dificuldade que aparece para quase todo mundo que começa a praticar, uma resistência específica que o corpo cria nos primeiros dias e que parece o sinal errado, quando na verdade é o sinal certo. Eu quase parei de praticar por causa disso, e se eu tivesse parado, teria perdido tudo que veio depois. No quinto dia de prática consistente, eu acordei com vontade de parar. Não porque não estava funcionando, porque estava funcionando demais e de um jeito que eu não esperava e que parecia errado. Deixa eu explicar. Quando o sistema nervoso passa anos em modo de alerta constante, ele se acostuma com esse estado. Não gosta dele, mas conhece ele, sabe como funcionar dentro dele, e quando você começa a mudar esse estado de forma consistente, o corpo passa por um período de ajuste que pode parecer piora antes de virar melhora. No quinto dia, eu me senti inquieto de um jeito diferente do normal. Não era ansiedade com objeto, aquele tipo que você sente antes de uma reunião ou de uma conversa difícil. Era uma inquietação sem forma, como se alguma coisa estivesse se reorganizando por baixo da superfície, e o processo fosse barulhento. Fiquei irritado sem motivo. Fiquei com sono fora de hora. Tive um sonho longo e intenso na noite anterior, do tipo que você acorda lembrando de detalhes que normalmente não lembraria. Meu primeiro impulso foi achar que tinha feito algo errado, que estava praticando de forma incorreta, que o protocolo não era para mim. Mas antes de desistir, pesquisei mais uma vez e encontrei relatos de outras pessoas descrevendo exatamente a mesma coisa, quase palavra por palavra. O período entre o terceiro e o sétimo dia de prática consistente costuma trazer uma fase de ajuste, onde o sistema nervoso está literalmente aprendendo uma nova configuração padrão. Enquanto ele aprende, pode criar turbulência temporária.
É parecido com quando você corrige a postura depois de anos curvado. Os músculos que estavam encurtados doem quando começam a ser alongados. Não porque estão sendo machucados, porque estão sendo usados de um jeito que não estavam acostumados. Continuei. No 8º dia, a inquietação tinha ido embora, e o que ficou no lugar foi algo que só consigo descrever como silêncio de fundo. Não ausência de pensamento, não ausência de preocupação, mas uma espécie de distância entre mim e os pensamentos que continuavam aparecendo, como se eu tivesse saído de dentro da correnteza e estivesse observando ela passar do lado de fora. Situações que antes me prendiam por horas dentro da cabeça, aquele loop de reanalisar a mesma coisa de ângulos diferentes sem chegar a lugar nenhum, começaram a durar menos. Não porque eu estava forçando deixar para lá, mas porque o sistema nervoso não estava mais alimentando o loop com sinal de emergência. Sem o combustível do alerta permanente, os pensamentos giravam por um tempo e iam embora sozinhos. Isso é o que os pesquisadores chamam de regulação emocional melhorada. Mas vivido por dentro parece outra coisa. Parece espaço. Parece ter mais tempo entre o que acontece e o que você faz com isso. E quando você tem esse espaço, você começa a fazer escolhas que antes não conseguia fazer porque estava sempre reagindo rápido demais. Eu notei isso numa tarde em que recebi uma mensagem que em qualquer outro momento teria me deixado de cabeça quente por horas. Li, respirei, e a resposta que veio foi calma, direta, sem o veneno que eu teria colocado antes sem perceber. Quem estava do outro lado respondeu diferente também, e a situação se resolveu em minutos, em vez de se arrastar por dias. Pequeno, mas representativo de uma mudança que estava acontecendo em camadas muito mais profundas do que eu tinha percebido. Semanas depois, eu estava sentado numa varanda numa tarde comum, tomando café, ouvindo o barulho da rua lá embaixo, e percebi que não estava esperando a próxima coisa ruim acontecer. Não estava monitorando o ambiente em busca de ameaça. Estava simplesmente ali, presente, sem o zumbido de fundo que tinha sido a trilha sonora da minha vida por tanto tempo que eu tinha esquecido que ela existia. Não foi uma conquista dramática, foi uma ausência. A ausência de algo que eu tinha carregado tanto tempo que tinha confundido com parte de mim mesmo. E é exatamente aqui que eu preciso dizer o que aprendi de mais importante em tudo isso. Não sobre o protocolo, sobre ansiedade. A ansiedade crônica não é quem você é. É um padrão que o seu sistema nervoso aprendeu. E tudo que é aprendido pode ser desaprendido desde que você use a linguagem certa para comunicar com a parte do corpo que mantém esse padrão ativo. Não a linguagem dos pensamentos, não a linguagem da força de vontade. A linguagem do ritmo, do tempo, da respiração que o nervo vago reconhece desde sempre. Você não precisa se convencer de que está bem. Você precisa mostrar para o seu corpo como bem se parece. E ele vai lembrar, porque ele sempre soube. Agora eu te pergunto uma coisa, e quero que você responda de verdade nos comentários. Você já teve um momento na vida em que percebeu que estava carregando um peso que nem sabia mais que estava carregando, e que quando ele foi embora, você se lembrou de como era ser você sem ele? Como foi esse momento? Se essa história te tocou de alguma forma, se você se reconheceu em qualquer parte do que eu contei, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito mais do que parece e me permite continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você.